E aí, galera, tudo certo? Tudo em paz? Professor Mike Williams na área, né? É, Eu vou resolver aqui, nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos resolver duas questões de estática importantes que alguns alunos me pediram aí, tá? Depois da vinheta a gente vai ver que questões são essas. Duas questões de estática só, tá bom? Vamos lá ver então? Vamos lá. Pois é, galera. Uma dessas questões é essa aqui de estática, olha só. Dois blocos de massa M1 6 kg e M2 0,40 kg estão suspensos por um fio de massa desprezível nas extremidades de um haste homogêneo e horizontal. O conjunto está em equilíbrio estático apoiado sobre um suporte em forma de cunha, como ilustra a figura. A marca nos hastes indicam segmentos de mesmo comprimento. Então ele pergunta na letra A, qual é a massa da haste? Né? Ele quer saber aqui a massa dessa vara, dessa haste. E na letra B, calcule a força que o suporte exerce sobre a haste. Essa força aqui que o suporte exerce sobre a haste, considerando a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é colocar quais são as forças que estão atuando e onde é que está o eixo de rotação, né? Então, primeiro, eu tenho aqui, neste bloco M1, eu vou ter um peso 1 para baixo, né? Aqui eu vou ter um peso 2 para baixo também. E nós temos também a massa do haste, o peso do haste, desculpa, que está na metade, mais ou menos aqui, né? Então, bem aqui, você tem o peso do haste. Vamos botar aqui pH, peso do haste. Tá? Então, vamos lá. O que que nós temos? Nós temos o seguinte. Esse aqui é o eixo de rotação, ó. A cunha que está segurando a barra é o eixo de rotação. Beleza? Vamos lá. Então, se cada pedacinho desse tem um comprimento igual, né? Esses pedaços aqui são tudo igual. Então, eu vou chamar de x. Então, esse comprimento daqui para cá é x, certo? Então, esse comprimento, vamos lá, daqui para cá, ó, vai ser o quê? 2x. E esse comprimento daqui, vou botar aqui embaixo, para cá, vai ser o quê? 5x. Olha aí, né? Então, vamos lá. Se a barra está em equilíbrio, significa que o somatório de todos os momentos tem que ser zero, né? Essa é a condição de equilíbrio de rotação para que essa barra não gire para nenhum dos lados, né? Então, vamos lá. O que que nós temos aqui? Então, nós temos o momento de P1, que vai ficar assim, né? O momento de P1 somado com o momento de pH somado com o momento de P2, tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza? Bom, nós sabemos que momento é força vezes a distância. Então, se nós voltarmos aqui, quem vai ser o momento de P1? Bom, o momento de P1 vai ser a força, que é P1, vezes a distância dessa força de aplicação em relação ao eixo, que é x. Vamos chamar de x. Né? Então, o momento de P1 será a massa 1 vezes a gravidade, que é o peso, vezes x. Vamos segurar isso aqui por enquanto. Vamos calcular os momentos separados
e depois nós vamos substituir nesta soma aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. O momento de pH vai ser pH vezes a distância em relação ao eixo. pH vezes a distância em relação ao eixo, né? Que é 2x. x mais x, 2x. Então, vai ficar o momento de pH será a massa do haste vezes a gravidade vezes 2x. Vamos segurar isso aqui por enquanto. Vamos lá agora para o momento de P2. O momento de P2 vai ser P2 vezes a distância. Então, o momento de P2 é M2 vezes G vezes a distância. Quem é a distância de P2 para o eixo? A distância de P2 para o eixo é 5x. 1, 2, 3, 4, 5. 5x. Então, vai ficar 5x. Beleza? Bom, e agora a gente joga na soma, né? Vamos jogar na soma. Só que nós vamos prestar atenção num detalhe. Quando P1, se nós considerarmos aqui P1, com P1, essa barra vai girar para lá, sentido anti-horário. E no sentido anti-horário, esse P1 terá um momento positivo ou negativo. No caso, no sentido anti-horário, nós vamos considerar como sendo positivo. Então, vai ficar positivo. pH. pH vai fazer a barra girar no sentido horário. E no sentido horário, pH é negativo. Então, nós vamos considerar um sinal de menos. E P2? P2 também no sentido horário. E no sentido horário, nós vamos considerar negativo. Então, vai ficar o momento de P1 será somado com o momento de pH, que é negativo, somado com o momento de P2, que também é negativo, tudo isso igual a zero. Tá? Fazendo o jogo de sinal aqui, pessoal, momento de P1 menos um momento de pH menos um momento de P2 menos um momento de P2, tudo isso igual a zero. Portanto, o momento de P1 será um momento de pH. Jogando para o outro lado, está negativo, fica positivo. Jogando para o outro lado, está negativo, fica positivo. Pronto. Então, é em cima dessa relação que nós vamos jogar. Beleza? Quem é o momento de P1? É M1 vezes G vezes X. Momento de pH, né? Já feito o jogo de sinal. MH vezes G vezes 2x. Momento de P2, já feito o jogo de sinal aqui, ó. M2 vezes G vezes 5x. Ok? Vamos lá, então. Então, vai ficar o momento de P1 será o momento de pH mais o momento de P2. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Então, o momento de P1... Quem é o momento de P1? Vamos lá. O momento de P1 é M1 vezes G vezes X, né? Então, o momento de P1 é M1 vezes G vezes X. Momento de pH, MH vezes G vezes 2x, mais momento de P2, M2 vezes G vezes 5x. Então, vamos lá. G e x vai com G e x
vai com G e X, né? Então vai ficar M1 é igual a 2 vezes MH, que é o que sobrou, mais 5 vezes M2. M1, ele deu a massa M1, né? São 6 quilos. MH é o que eu quero saber, então fica 2 vezes MH, 5 vezes M2. M2, ele disse que é 0,40. 6 é igual a 2 MH, mais 5 vezes 0,40 dá 2. Jogando esse 2 para cá, negativo, então vai ficar 6 menos 2 é igual a 2 MH. Vou jogar para cá, ó, pessoal. Então vai ficar 4 é igual a 2 MH. Então, MH é 4 dividido por 2. Portanto, a massa do haste é de 2 kg, né? Então, nós achamos a massa do haste como sendo 2 kg. Beleza? Vamos lá para a letra B agora, né? Letra B. Vamos lá, letra B. Na letra B, ele quer calcule a força que o suporte exerce sobre o haste, considerando a aceleração da gravidade igual a 10. Então, ele quer essa força agora aqui, ó. Essa força que é aplicada pelo haste. Vamos chamar de F. Força F. Tá? Vamos chamar de F. Força F. Bom, pela condição de equilíbrio de translação, né? De translação, a soma dessas forças que estão para baixo tem que ser igual a essa força que está para cima. Portanto, a força F que está para cima é igual à soma dessas que estão para baixo, né? Forças no mesmo sentido soma e a que está no sentido contrário subtrai. Como a resultante das forças tem que ser zero, então a intensidade da força que está para cima tem que ser igual às que estão para baixo, né? Então a força F será igual à força P1 somado com PH somado com P2, né? Então a força F será, né? P1 é a massa vezes a gravidade, que é 10, né? Massa do 1 vezes a gravidade, que é 10. pH é a massa de H, que nós achamos, 2 quilos vezes 10. Mais P2. Quem é P2? É a massa 0,40 vezes 10. Então, a força vai dar 60 mais 20 mais 4. Portanto, a força de reação do apoio é de 84 newtons, né? Então, resolvida essa questão, o pessoal me pediu aí, é a questão de número... agora não lembro, é a questão de número 9 da lista, né? Beleza? Vamos para uma outra agora. Olha lá. Dois homens exercem as forças F1, 80 newtons, F2, 50 newtons sobre as cordas. Letra A. Determine o momento de cada uma das forças em relação à base O e qual a tendência de giro do poste, horário ou anti-horário, né? Então, a figura que ele deu foi essa aí, ó. Eu tenho aqui um homem aplicando uma força F1 nesse poste. Eu tenho aqui um outro formando um ângulo de 60 graus com o poste. Eu tenho esse homem aqui aplicando uma força F2, né? No poste, formando um ângulo de 45 graus com essa horizontal aqui, ó. Então, ele quer que a gente determine o momento de cada força em relação à base O. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos traçar aqui. Eu tenho uma força F1 aqui, ó. Uma força F1, né? Tá aqui ela, é a força F1. Então,
o que que nós vamos fazer? E aqui também eu tenho uma força F2, ó. Aqui também eu tenho uma força F2, está aqui ela. O que que nós temos que fazer? Como essas forças estão inclinadas, nós vamos ter que decompor em relação à horizontal, né? Então, eu vou traçar aqui como sendo um eixo X. Eu vou pegar essa força e vou decompor nesse eixo aqui, né? Não sei se você está conseguindo enxergar, mas aqui que você tem um ângulo de 60, aqui você vai ter um ângulo de 30, né? Aqui você vai ter um ângulo de 30. Como é que tu sabe, Mike? Porque aqui tudo é 90, ó. Se eu já tenho 60, para 90 falta 30. Então, vou pegar essa força aqui e vou decompor no eixo X. Então, eu vou ter aqui a componente da força chamada de Fx. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou traçar um eixo X aqui, tá? Vou traçar um eixo X aqui. Aqui um eixo X. Vou pegar essa força e decompor aqui. Como aqui é de 45 graus, aqui também vai ser 45, né? Deixa eu colocar direitinho aqui. Aqui também vai ser 45. Então, aqui eu vou ter a componente da força que eu vou chamar de Fx, né? Então, perceba que aqui forma um triângulo retângulo, ó. Aqui forma um triângulo retângulo, ó. Olha o triângulo aí, tá? Então, esse triângulo está assim, ó. Vou desenhar ele aqui em cima para você ver como ele se comporta. Então, aqui tem um triângulo retângulo, ó. Tá assim, ó. Olha aí, tá? Então, aqui você tem um ângulo de 30 graus. Aqui você tem o Fx e aqui você tem o F1. Então, se você for tirar o cosseno de 30, né? Vou fazer aqui do ladinho. Se você for tirar o cosseno de 30, você vai ter cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa F1. Então, passa esse F1 para cá multiplicando. Então, você tira aqui a componente x, é F1 vezes o cosseno de 30 graus. Então, essa força bem aqui, ela vai ser F1 vezes o cosseno de 30. Tá? A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui. Então, se você for tirar o cosseno de 45, será cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa, que é F2. Então, F2, Fx, né? Fx será F2 vezes o cosseno de 45. Tá? Então, vamos segurar aqui essas duas. Beleza? Vamos segurar aqui. Deixa eu apagar direitinho aqui. Fazer direitinho para não ficar confuso na hora que você for estudar. Tá? Vamos segurar aqui por enquanto, ó. Vamos lá. Então, o que que nós temos? O que que nós temos? Agora já dá para a gente calcular o momento, né? Então, vamos lá, calcular o momento de cada força. Então, vamos achar o momento de F1 primeiro. Então, vamos lá. O momento de F1 é F1, que no caso, na nosso desenho, não é F1, é Fx, né? Porque essa decomposição, essa força que você quer, a força ela tem que ser perpendicular ao poste, então é essa força que você quer. Então vai ficar Fx vezes a distância. Então, momento de F1, quem é o Fx que nós achamos aqui, ó, para essa força? F1 vezes o cosseno de 30 graus vezes a distância. Então, momento de F1, ele deu o valor de F1, né? Ele disse para a gente considerar quanto? 80. O cosseno de 30 graus, né? O cosseno de 30 é igual ao seno de 60, né? Porque eles são complementares. Ângulos complementares, a soma deles dá 90 graus.
Então, o seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais, né? Então, o seno de 60 é 0,86, portanto, o cosseno de 30 também é igual a 0,86, né? Então, 80 vezes 0,86 vezes a distância, né? Então, daqui para cá, para o ponto O, a distância de Fx para o ponto O é de 6 metros. Então, vai ficar vezes 6. Então, momento de F1, né? 80 vezes 6 vezes 0,86. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui rapidinho. Tá? Então, vamos lá. 80 vezes 0,86 vezes 6. Então, isso vai dar 412,8 Newton vezes metro. Então, esse é o momento de F1. Né? Momento de F2. Tá? Momento de F2. Pessoal, o fato do momento ser positivo ou negativo é só o sentido de giro, tá? Mas a gente vai considerar positivo os dois, tá bom? Então vamos lá. Momento de F2 vai ser Fx vezes a distância. Só que agora o Fx é esse aqui, ó. O Fx, cadê? É esse aqui do de 45 agora, tá? Então, momento de F2 é F vezes o cosseno F2, né? Vezes o cosseno de 45 vezes a distância. Então, momento de F2, ele disse que é 50 newtons vezes o cosseno de 45. O cosseno de 45 é igual ao cosseno de 45 é igual ao seno de 45, né? Eles são iguais. O seno e o cosseno de 45 têm o mesmo valor. Então, vai ficar 0,70 vezes a distância dessa força para o ponto O. É 6 mais 3, né? É daqui para cá, ó. 3 mais 6, que vai dar 9. Então, momento de F2, né? Vamos multiplicar isso aí. Então, vai ficar 50 vezes 0,70 vezes 9. E isso vai dar 315 Newton vezes metro. O que você observa? Então, que o momento de F1 é o quê? Maior que o momento de F2. Perceba, ó. F2 deu 315, F1 412. O momento de F1, então, é maior. Se o momento de F1 é maior, significa, então, que esse cara aqui vai ganhar, vai fazer o poste girar nesse sentido, né? Esse sentido aqui, ó, que é o sentido, o quê? Horário, beleza? Então, a barra vai girar no sentido horário. Horário, tá? Ela vai girar para cá, ó. Ele vai puxar para cá, então o poste vai girar no sentido horário, acompanhando os ponteiros do relógio. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, então, para a letra B. Na letra B, ele quer o seguinte: se o homem B exerce uma força F2 de 30 newtons em sua corda, determine o módulo da força F1 que o homem em C deve exercer para evitar que o poste tombe, isto é, de modo que o momento resultante das duas forças em relação ao ponto O seja nulo. Então, o cara, bem aqui, vai exercer agora uma força de quanto? Vamos lá. Esse cara aqui vai exercer uma força agora de
30 newtons. Então agora ele vai exercer uma força de 30 newtons. Ele quer saber agora qual o valor dessa força aqui. Mesmo esquema, né, pessoal? Mesmo esquema, usando a mesma equação. Como agora no ponto O o poste vai estar em equilíbrio, então o momento resultante tem que ser zero. Tá? Então vai ficar o momento resultante será o momento de F1 mais o momento de F2. Agora a gente vai adotar o sinal, tá certo? A gente vai adotar o sinal agora. Como a força F1 vai fazer a barra girar no sentido horário, então nós vamos considerar o sentido horário negativo e o sentido anti-horário positivo. Tá bom? Então vai ficar 0 é igual. Momento de F1 é aquela mesma equação lá, né? É F1 vezes o cosseno de 30 graus vezes a distância mais F2 vezes o cosseno de 45 graus vezes a distância. Então, 0. F1 é o que ele quer saber, né? Como ela vai fazer, F1 vai fazer a barra girar no sentido horário, é negativa, né? Então, menos F1, cosseno de 30, ele deu aqui para nós, é o mesmo seno de 60, 0,86, vezes a distância, né? Então, a distância de F1 para cá é os 6 metros, mais F2, que ele disse que vai aplicar 30 newtons, né? Tá aqui, então vamos substituir por 30 aqui, vezes o cosseno de 45, que ele deu, 0,70, vezes a distância daqui para o ponto O, que é 3 mais 6, que vai dar 9. Tá? Então, vamos lá. Então, 0 é igual a 0,86 vezes 20, 0,86 vezes 20, 0,86 vezes 20, isso deu 17,2. Então, vai dar menos F1 vezes 17,2 mais 30 vezes 0,70, 30 vezes 0,70 vezes 9, 189. 189. Né? Então, isso aqui vai ficar 17,2 vezes F1. Jogando esse termo aqui para lá, passa positivo, é igual a 189. Tá? Então, F1 é igual a 189 dividido por 17,2. Então, a força 1 para que o poste fique em equilíbrio, 189 dividido por 17,2, isso vai me dar 189, peraí, 189 dividido por 17,2. Isso vai me dar exatamente uma força de 10,98 newtons. 10,98 newtons. Beleza, galera? Essa é a questão número 1 da nossa lista. Vamos lá para mais uma. Vamos lá, para essa questão aqui da Unital, né? O aluno aqui até marcou a letra E. Vamos ver. Uma barra homogênea de 1 metro de comprimento e peso igual a 30 newtons está suspensa por 2 fios verticais conforme a figura, mantendo-se na posição horizontal. As trações T1 e T2 nos fios 1 e 2 valem respectivamente. Então vamos lá.
Ele disse que a barra tem peso, então a gente já sabe que o peso da barra está no meio, né? Então aqui você tem o peso da barra, tá? E aqui você vai ter duas trações, porque são duas cordas segurando a barra. T1 e aqui T2, tá? Já tem um doisinho aqui, T2. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui a gente não tem um eixo, né? Você percebe que, Mike, não tem eixo. Então você vai adotar um eixo, tá? Você pode escolher o eixo como sendo o centro da barra. Você pode escolher o eixo como sendo T1. Você pode escolher o eixo como sendo T2. Eu vou escolher o eixo como sendo T2. Então vamos imaginar que o eixo esteja aqui, ó. O eixo. Beleza? Bem aqui está o eixo. Então vamos lá. Então eu vou fazer o momento dessa força em relação ao eixo, mais o momento dessa força em relação ao eixo. Como ela está em equilíbrio, a soma desses dois momentos tem que ser zero. Tá bom? Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Voltando aqui. Então vai ficar o momento... Opa, deixa eu trocar aqui a caneta. O momento resultante será o momento de T1 mais o momento do peso da barra. Esse momento tem que ser zero, então o momento de T1 mais o momento do peso da barra. Perceba que, como aqui é o eixo, se você segurar, botar o dedinho aqui e aplicar uma força para baixo nesse lado do eixo, você vai ver a barra girar nesse sentido. Ó. Botei branco aqui, né? A barra vai girar nesse sentido aqui, ó. Né? Então, o peso vai fazer a barra girar nesse sentido, sentido anti-horário. Então, sentido anti-horário, o momento é positivo. Mas o momento de T1, o T1 vai fazer a barra girar no sentido horário. E no sentido horário é negativo. Né? Então, aqui é menos. Portanto, jogando esse cara para lá positivo, então o momento de T1 será igual ao momento do peso da barra. Quem é o momento de T1? É T1 vezes a distância em relação ao eixo. E o momento do peso da barra? É o peso da barra vezes a distância em relação ao eixo. Então, T1, que ele quer saber, vezes a distância de T1 ao eixo. 0,75. Está aqui na figura. Ó. Daqui para cá, 0,75. 0,75. E o peso da barra? O peso da barra, ele disse que é 30 newtons. 30 newtons. Então, fica 30 vezes a distância em relação ao eixo. Né? Daqui para cá, como a barra tem 1 metro, então, daqui para cá tem meio metro. Tá? Então, vezes meio. Então, isso aqui vai dar T1 vezes 0,75. 30 vezes meio é a metade. Dá 15. Então, T1 é 15 dividido por 0,75. Então, T1 vai ser igual, né? 0,15 dividido por 0,75. Isso vai dar igual a 20 newtons. Então, achamos o T1, 20 newtons. Agora, ele quer o T2. Para achar o T2, vamos lá, aquela regrinha de resultante. A soma das forças que estão para cima tem que ser igual a que está para baixo. Né? A soma das que estão para cima tem que ser igual às que está para baixo. Então, T1 mais T2 tem que ser igual ao peso da barra. O T1 nós achamos, é 20. O T2 eu quero saber. E o peso da barra é 30. Joga esse 20 para cá, negativo. Então, T2 é 30 menos 20. Portanto, T2 é igual a 10 newton. Beleza? Essa aqui é a questão de número 4 da nossa lista. Tá certo? Ok, ok, ok. Pessoal, então era isso que eu tinha que mostrar para vocês na videoaula de hoje. Não te esquece,
de te inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho para novas aulas, para você receber as notificações das novas aulas que a gente tiver aqui. Tá bom? Pessoal, é o que eu tinha para mostrar, essas 3 questões de estática que alguns alunos me pediram aí. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, galera!